entramos na campanha Outubro Rosa, né, da importância que é a temática da prevenção do câncer de mama. Então, nós juntos aqui vamos dar continuidade aqui ao nosso seminário. Gostaríamos de estar chamando aqui o Dr. Murilo, que é o nosso técnico administrativo, médico, mastologista ali da maternidade do Anuário Cívico, que vai estar trazendo a palestra. Uma salva de palmas para o nosso palestrante. Vamos também convidar a Nádia Lucy para estar aqui fazendo parte da nossa mesa e como palestrante também. Queremos chamar também Maria de Fátima Cabral, que é diretora da Secretaria da GEAP, aposentada do Sindipreves, representando aqui o Sindicato da Previdência Social. Este tema é um tema muito importante. As nações mais desenvolvidas e os países em desenvolvimento estão muito preocupados para a prevenção deste mal, que atinge a maioria das mulheres, mas que também não deixa os homens de fora. Nós, homens, poderemos sim e devemos cuidar do câncer de mama. Apesar do machismo em nosso país ser muito grande, muitos homens, equivocadamente, acham que o câncer de mama é uma doença que atinge apenas as mulheres. Não, atinge a todos e a todas. Dizer que o Sinteste se sente muito feliz com a presença de vocês, até porque nós aderimos a esta campanha, uma campanha que já é desenvolvida pela nossa federação, a FASUCA. E nós, desta gestão, na direção do sindicato, estamos trazendo também aqui para a base do Sinteste, o sindicato que vem a cada dia crescendo, inserido nas lutas dos trabalhadores, não só das universidades federais do Rio Grande do Norte, o UFRN e o FESA, mas nas demais categorias de trabalhadores que se levantam para lutar contra o governo antinacional e antipopular, que é o governo Dilma. Enfim, nosso sindicato é um sindicato propositivo que trabalha temas e está inserido também nas lutas sindicais. Então, damos boas-vindas aos palestrantes e desejamos sucesso nesta atividade nas duas palestras. Muito obrigado. É de extrema importância isso. Nosso dia a dia a gente sabe que todo mundo é muito corrido e tem outras preocupações, e a gente esquece muitas vezes de fazer uma coisa que é muito simples, que é o autoexame. Então hoje a gente sabe da importância do autoexame, né? E foi bastante discutido por uma certa ocasião o presidente do INCA, que é uma instituição extremamente importante no nosso país, o Instituto Nacional do Câncer. Ele foi para a televisão e disse que o autoexame não tinha importância. Não sei se vocês lembram disso. Então a gente sabe que, na realidade, assim, ele foi um pouco infeliz nessa colocação. A gente sabe que o objetivo nosso é fazer um diagnóstico super precoce, a ponto de você não conseguir nem palpar. Então fazer um diagnóstico que realmente, antes de aparecer, você faça esse screening, esse rastreio com a mamografia ou ultrassom. Mas assim, não deixa de ser importante o autoexame até para a mulher conhecer bem a mama. É fácil de fazer, é indicado fazer todo mês, né, principalmente após o período menstrual e pré-menstrual, que a mama vai estar menos engurgitada, menos edemaciada, e ali naquele momento você vai ter o conhecimento de como é que se desenvolve o tecido, que às vezes as alterações são muito cíclicas, né? Todo o ciclo menstrual ocorre algumas alterações, vai ver se tem alguma descarga, que é algum líquido que sai pelo mamilo. Então isso aí é uma coisa tão fácil de fazer, você pode fazer deitado, pode fazer no chuveiro, na hora do banho, né? Então a gente recomenda realmente que as mulheres não deixem de fazer o autoexame. Em relação ao Outubro Rosa, ele foi criado nos Estados Unidos, e hoje a importância desse tema é que a mortalidade maior hoje no mundo inteiro é de câncer de mama. Quer dizer, aquela coisa que passou muitos anos, a gente tem uma alta incidência de câncer de colo do útero. Pelas constantes campanhas preventivas, a gente já conseguiu reduzir isso bastante, graças a Deus, e graças às campanhas. Então, hoje, realmente, o que mata a patologia maligna, que mais mata a mulher é o câncer de mama. Nos Estados Unidos, são 300 mil novos casos por ano,
Aqui no Brasil a gente sabe que tem uma subnotificação importante, mas é em torno de 50 mil novos casos ano. Então, assim, a gente sabe que não pode fazer a prevenção como a gente faz no câncer de colo. Essa prevenção não existe, porque a gente tem como fazer um diagnóstico precoce, porque se ele aparecer com 2, 3 milímetros, ele já é um tumor. Então, cada vez mais precoce a detecção, mais fácil você ficar curado, mais fácil você ter a sobrevida aumentada, né? E, consequentemente, vai ser gasto muito menos quimioterápico, muito menos dias de internamento, muito menos sequelas, né? Então, a gente observou que depois desse programa do Outubro Rosa, que foi criado nos Estados Unidos, houve uma grande atenção à saúde da mulher como um todo, principalmente na parte da mastologia, né? Na parte da mama. Então, os estados americanos que tinham mais câncer de mama tinham campanhas isoladas e resolveram então fazer uma campanha só a nível nacional para chamar a atenção do câncer de mama. E assim, esse símbolozinho, né, que é o lacinho, ele ganhou uma repercussão importantíssima porque teve uma maratona em Nova York em 1990 e foi distribuído para todos os participantes. Então, depois dessa maratona, com essa distribuição, foi usado em eventos importantes como eventos de moda, né? Ralph Lauren, ele criou esse, que estava no alvo da moda, né? Fazer um diagnóstico precoce. É porque se usa muito assim, prevenção. A gente, cientificamente falando, a gente sabe que não existe, mas o alvo da moda aqui foi criado nos Estados Unidos também, pelo Ralph Lauren, ele batia em cima do diagnóstico precoce. Mas foi feito assim, todo desfile de moda, e muitas mulheres que participavam de reuniões e tudo, foi muito divulgada essa coisa do laço, que aí chamava a atenção para o câncer de mama. E aí outra coisa que a gente acha bem interessante, que a gente acha importante falar, é que as pessoas elas acham que às vezes não tem antecedentes familiares, né, ou por ter amamentado bastante, elas estariam protegidas da doença. Né, e a gente sabe estatisticamente que isso já foi por água abaixo, isso não é comprovado cientificamente. E a grande maioria das pessoas que têm a doença não tem antecedentes familiares e não tem nenhum fator de risco. Ou seja, 70%, 2/3 das pacientes que têm a doença, ela não tem antecedentes familiares, nem fator de risco. Então a gente tem que sempre lembrar que qualquer pessoa pode ser potencialmente de risco para desenvolver a doença. E a outra coisa que a gente tem uma arma extremamente importante, é a mamografia, que as pessoas têm medo de fazer pelo aperto, pela dor, né, porque aquele peso realmente na compressão na mama é grande, em torno de 15 a 20 quilos, mas é o exame mais importante para fazer o diagnóstico precoce, é a mamografia. Então a gente criou uma rotina que a partir de 40 anos toda mulher deve fazer anualmente uma mamografia. E as pessoas que têm entre 35 e 40 anos, pelo menos fazer uma mamografia que a gente chama de mamografia de base. Hoje também a gente sabe que as pessoas têm muito medo da radiação. Então a radiação de uma mamografia é extremamente baixa. Em torno de 0,02 rads, eles fazem uma analogia com uma viagem de Nova York para São Paulo durante o dia. Você recebe mais radiação do que uma mamografia dessa. Então o benefício é indiscutível. A gente sabe que a mamografia tem que ser feita, não deve ser esquecida e é uma coisa que deve ser feita todo ano. Né? Em relação à alimentação e à reposição hormonal, eu acho que também vale algumas questões. Né? A gente sabe que a reposição hormonal é extremamente importante, ela integra a mulher à sociedade novamente, a falta do hormônio causa muitas alterações endócrinas que podem cursar com uma má qualidade de vida. Né? Então as pacientes elas ficam às vezes depressivas, têm falta de energia, têm osteoporose, não dormem bem, aumenta muito a ansiedade. Então realmente o benefício da reposição hormonal é indiscutível. Mas a gente tem que lembrar também que na hora que você está fazendo hormônio, ele está atuando também na mama. Então ele prolifera muito a mama. Então a gente, antes de fazer reposição hormonal, a gente tem que fazer sempre aqueles exames de rastreio, a gente tem que perguntar se a paciente tem antecedentes familiares, a gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo da paciente. A gente não pode simplesmente começar a fazer reposição e deixar a paciente sem esse acompanhamento. Às vezes até no início a gente faz um acompanhamento semestral, 6 meses, para que a gente veja realmente como é que está sendo a resposta da mama ao hormônio. Né?
Em relação ao câncer de mama no homem, a gente sabe que existe, né? Os homens são mais preconceituosos então, de fazer mamografia, mas é o exame melhor tem também para fazer diagnóstico. O homem também é a mamografia, e para cada 100 mulheres acometidas, um homem vai desenvolver câncer de mama. Isso é uma estatística internacional, a gente acredita que aqui no Rio Grande do Norte essa incidência é menor, mas a gente sabe que existe uma correlação extremamente importante dos fatores de risco, né, do desenvolvimento da neoplasia maligna no homem. Às vezes assim, tem a descrição da ultrassonografia, né, que ele não descreve nódulo, porque às vezes tem muito microcisto. Às vezes é um nódulo muito pequenininho que você vê na mamografia, que na realidade corresponde a um microcisto. Então o ultrassonografista ele não descreve, às vezes por ser muito pequeno, por saber que é um microcisto, porque os microcistos são coisas que fazem parte do envelhecimento da mama. Então todas as mulheres um dia vão ter microcisto, principalmente a partir dos 45 anos. Então vai apresentar sim microcisto, não faz parte. Então muitas vezes o ultrassonografista ele não descreve, porque como faz parte do tecido mamário normal, então não se descreve muito isso aí. Pode ser que seja isso, assim, eu não sei porque um caso isolado assim, não sei, eu não posso responder porque eu não estou vendo os exames, mas de uma forma geral isso pode acontecer. O homem tem mama, também você pode achatar da mesma forma, inclusive é muito comum nos homens jovens, né, principalmente aqueles que são preocupados com o físico, eles usarem anabolizantes e às vezes eles crescem a mama, chama ginecomastia. E a gente pede também a mamografia para eles, mesmo sendo muito magros, tendo a mama pequena, mas a gente consegue encaixar eles no aparelho e faz. E achata mesmo também. Agora, como é menos doloroso do que a mulher, então eles fazem mais tranquilo, né? Porque a mama fica mais dolorosa, né, da mulher. Mas é tão rápido, é um exame tão rápido, eu acho que vale a pena realmente. Esse é um problema, realmente, nós aqui no complexo universitário, né, a gente só tem uma mamógrafa, que é lá na maternidade. E recentemente o aparelho teve um problema que quebrou, né, e aí a gente pediu umas peças, e para você fazer uma quantidade X de mamografia, você precisaria ter um número maior de peças. E aí foram solicitados, vamos supor, 50 peças. Né, para você poder fazer, agilizar. E aí só vieram 10, não sei porquê. Essas coisas que talvez esse problema das licitações, das compras, então isso aí realmente é difícil, é complicado. Mas sim, de uma forma geral, hoje, se você comparar há 5 anos atrás, hoje a gente faz muito mais mamografia do que fazia antigamente. E assim, o aparelho lá, a gente conseguiu passar assim, uns 3 anos, o aparelho funcionando de manhã e de tarde. Então ele tinha um número realmente muito grande de mamografias realizadas. Mas é um problema realmente isso. Apesar de que uma mamografia também não é tão cara. Se você for olhar, você consegue os valores assim em conta lá na liga também. Às vezes as pessoas também dão prioridade para as outras coisas, né? Se a pessoa fuma, por exemplo, ela prefere gastar dinheiro fumando do que comprar um remédio. Então, assim, estou só dizendo que às vezes as pessoas também poderiam ajudar, porque assim, é muito comum, às vezes você diz, olha, a senhora vai precisar fazer uma punção. A paciente tem um celular, mas ela não tem dinheiro para pagar uma punção. Então ela fica esperando que o SUS libere. Aí o SUS tem 50 punções para liberar, a demanda é de 500. Então quando é que ela vai fazer? Vai demorar muito. E principalmente das pacientes que têm neoplasia maligna, porque já aconteceu lá na maternidade. Eu tenho uma paciente que tem e ela fica adiante, porque ela fica esperando cair do céu. Não cai. Se a gente não lutar, você sabe que o caos na saúde está instalado nas 3 esferas. Então a gente não consegue fazer. Mas assim, diante a quantidade de ações que tem sido feitas nos últimos anos, principalmente nesse movimento que a gente tem feito no Outubro Rosa, existe um conhecimento das autoridades em relação à importância do tema, porque existe uma mortalidade muito grande de câncer em cima do câncer de mama, principalmente porque o câncer de colo regrediu bastante. Então a gente vê que existe uma preocupação, pelo menos, de melhorar, né? Então a gente espera que realmente melhore, mas eu sei que existe
esse problema assim, de realização de exames. Eu fico imaginando aqui se não fosse a Liga, que não é estadual, nem municipal, nem federal. É um hospital público, privado e público. Né? Como é que seria aqui no Rio Grande do Norte? Né? Porque a gente recebe pacientes de todos os estados aqui. Recebe paciente da Paraíba, do Pernambuco, do Ceará. Então, se não existisse a Liga, eu não sei como é que ia ser. Mas o oflavona não causa nenhum risco. A gente considera como uma reposição, como uma complemento alimentar. Então não tem problema nenhum. E alguns pacientes sentem uma melhora realmente significativa com o uso da isoflavona. Mas se você for olhar, não existe nenhuma alteração a nível radiológico na mamografia. Então a gente fica bem mais tranquilo quando você compara com a reposição convencional. Hoje a gente tem a reposição com a tibolona, que é um cerne. Ele ocupa o receptor celular na mama e ele evita que a mama prolifere. Então, a gente pode usar em pacientes de risco, em pacientes que têm uma mama muito densa. O único problema da tibolona, como é uma progesterona, ela retém um pouco de líquido. Então, as pacientes reclamam que aumentam o peso, certo? Mas, assim, não é nada que, assim, tão considerável a ponto de você não poder usar. E ela realmente retira todas aquelas queixas de fogachos, né, de ressecamento vaginal, de irritabilidade, depressão. Então, é muito bem tolerada. E o bom é porque ela não atua na mama. Então, quando chega aquelas pacientes que precisam fazer reposição hormonal, que tem uma sintomatologia exuberante, e você tem uma mama muito bem, você contraindica a reposição convencional, você pode fazer com a tibolona, porque ela tem um efeito bem melhor que a isoflavona e praticamente não afeta a mama com o estímulo hormonal. Então a gente fica tranquilo de usar a tibolona. Então, na realidade, não existe nenhuma causa assim, específica para o homem nem para a mulher. Quando a doença é genética, geralmente o homem tem mais câncer de próstata associado, não câncer de mama. Porque existe uma relação, por incrível que pareça, entre câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, intestino e pâncreas, mas só na doença genética. Aquela coisa que vocês ouviram falar de Angelina Jolie, que retirou a mama, lembra? Então, aquilo ali é a doença genética. Por que ela retirou a mama? Porque quando você faz o sequenciamento do DNA e você descobre que tem uma doença genética, a paciente ela desenvolve câncer de mama, pode desenvolver associado a outros tumores. E quais são os outros tumores? É câncer de ovário, pâncreas, intestino, e ela pode passar a mutação genética para o filho e ele desenvolver câncer de próstata. Só que ela desenvolve a doença, a metade, 50% vai desenvolver a doença até 50 anos, e a outra metade até 80 anos. Então, se ela não fizer a cirurgia, até 80 anos, 100% tem a doença. Então, a incidência é muito alta. Então, ela, logicamente, ela não quis pagar para ver. Densa, na realidade, assim, quando você diz que a mama é densa, significa dizer que existe uma proliferação muito grande do epitélio mamário. Então, quando a paciente tem 40 anos e você acha que pela mamografia ela tem 30, ela está proliferando mais do que o esperado para a idade dela. Ou seja, ela está proliferando mais. Quando você vê a mamografia, ela está completamente branca, aquela mama extremamente branca, aquela mama densa. Essa mama é uma limitação importante para a mamografia, porque a mamografia perde a sensibilidade, o exame físico é mais difícil de ser feito, então você precisa de um ultrassonografista bom para visualizar alguma alteração nessa mama. Então, a mama densa, quando você vai fazer a reposição hormonal, é um dos fatores que a gente pode contraindicar, porque hoje é o fator isolado mais importante de risco, é a mama densa. Então, se a paciente tem uma mama muito densa, incompatível com a idade, é um fator de risco. Então, quando você vai fazer reposição hormonal, você não deve fazer com reposição convencional. Você, no máximo, pode fazer a tibolona, ou então postergar o início da reposição hormonal. A gestação, quando ela é a termo, ela, de uma certa forma, ela protege a mama. Porque existe uma maturação, uma diferenciação do epitélio da árvore ductal da mama. Isso só ocorre com a gestação a termo. Então, quando a mulher aborta, ela não prolifera esse epitélio. Entendeu? Então, quando você quer proteção, significa dizer que você tem que ter gestações a termo.
Então, assim, outros fatores de risco, a nulliparidade, são mulheres que nunca tiveram filho, ou ter filho tardiamente é um fator de risco também. Então, pacientes que têm filho após 35 anos. E hoje, a gente sabe que existe uma mudança no comportamento da mulher. Porque o que está chamando mais atenção para a gente, como é que a incidência da doença está aumentando, né? Então, o nosso objetivo é segurar a mortalidade, para ela não acompanhar o aumento da incidência. Só que o que está chamando mais atenção é que está pegando as faixas etárias mais jovens. E a gente não sabe por que isso está acontecendo, né? Quando eu cheguei da residência, em 97, pode fazer esse campeonato, a gente via que quando você tinha uma paciente abaixo de 40 anos com câncer de mama, a gente comentava com os colegas. Hoje a gente não comenta mais. E há uns 15 dias eu peguei uma paciente na maternidade escola, com 15 anos, com câncer de mama avançado. Era uma criança. Eu estava com os doutorandos e a doutoranda que atendeu passou mal na sala. E aí eu operei essa paciente, ela fez quimioterapia. E quando ela fez o diagnóstico da doença, que a gente fez uma punção e fez o diagnóstico, ela já estava com 2 tipos de metástases. Uma menina de 15 anos. É atípico, mas pode ocorrer, pode acontecer. Então, assim, cada vez mais o que chama a atenção é que pacientes de 25, 30, 35 anos estão aparecendo com câncer de mama. E a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que existe uma mudança total de comportamento. Então, depois que a mulher entrou na vida profissional, né, e ela luta como um homem para ter seu lugar, né, ao sol, exatamente. Então, houve uma mudança de qualidade de vida muito importante. Então, existe um estresse todo associado. E outra coisa, a mulher antigamente, ela menstruava aos 14 a primeira vez, e o primeiro filho com 15, 16 anos. Hoje a mulher ela menstrua com 9, 8, 9, 10 anos, e ela vai ter o primeiro filho após os 35 anos. Então, esse tempo, que a gente chama de janela de risco do código, é uma janela de risco importante. Porque o adulto, ele não desenvolve, ele não se diferencia, então ele fica mais suscetível à ação dos carcinógenos, que são vários. Quando você vai fazer o aredograma, né, para você saber o fator de risco que a paciente tem, a gente não é só saber qual é o grau de parentesco, mas a gente tem que saber a idade. Porque se a paciente tiver câncer de mama acima de 60 anos, o risco relativo é igual ao da população geral. Então a gente só leva em consideração quando é abaixo de 60 anos. Agora, quando você tem uma paciente que tem bilateral e a paciente é jovem, abaixo de 60 ou abaixo de 50 anos, então o risco aumenta. Então, se uma paciente for muito jovem, de 35 a 40 anos, cada vez mais jovem que a paciente desenvolver a doença, maior o risco. Então, existe um fator de risco associado, e se a senhora tiver uma mama densa, é importante a senhora complementar com a ressonância magnética, que é também um exame que complementa. Pessoas que têm resistência à insulina, diabéticas, né, fumantes. E em relação assim, à raça propriamente dita, eu não tenho muita segurança em falar. Eu sei que o negro ele é mais agressivo e a gente assim não sabe por que esse comportamento. E tem algumas raças, como a Askenazi, se eu não me engano, que existe uma alta incidência da doença também. É incrível como os fatores ambientais são importantes. Os Estados Unidos é um país bem desenvolvido. A incidência de câncer de mama é altíssima. Os japoneses também é bem desenvolvido. Só que lá a incidência do câncer de mama é baixíssima. Quando a japonesa ela nasce e vai morar nos Estados Unidos, ela tem a mesma incidência da americana. Quando ela nasce e vai morar após os 35 anos, ela tem muito mais que a japonesa, mas bem menos que a americana. Seria o estresse? Os fatores ambientais, de uma forma geral, a alimentação, os hábitos alimentares, né? O campo magnético, hoje a gente não sabe, na realidade, por exemplo, um celular desse, a gente não sabe o que isso pode causar. Porque o fabricante ele quer vender, ele não está preocupado com o que vai acontecer com você. Ele está pensando, a radiação, né? Os campos magnéticos, todas essas torres que a gente tem de celular, isso aqui é um fator de risco, porque o plástico ele se converte em estrógeno
é um aporte hormonal grande. As pessoas são muito preocupadas em comer frango. Não tem nada comprovado cientificamente. Mas agrotóxico, inseticidas, isso aqui, plástico, água, você esquentar um alimento no micro-ondas, ele libera uma substância que é altamente cancerígena. Em 88, só um instantinho, em 88 a gente tem uma substância que é usada na margarina, que é o corante, que era proibido no Canadá. Há pouco tempo eu sei que isso é usado aqui no Brasil. Até na Coca-Cola falaram alguma coisa também, que ainda é usada uma substância que é proibida nos Estados Unidos. Então, assim, a oferta de carcinógenos, né, de coisas que são de risco é muito alta. E a gente... hoje a ingesta de sal de sódio, né? Principalmente nos fast food, é uma coisa absurda. Mas as pessoas continuam comendo. A idade é progressiva. Então, quanto mais idoso, maior risco. Agora, existe um diagnóstico mais contundente em torno dos 50 anos. Porque é aquela idade que a mulher geralmente para de menstruar, que ela vai mais ao médico por causa da sintomatologia do climatério da menopausa, é a idade que ela faz reposição hormonal. Mas assim, cada vez, basta só para você ter uma ideia, a média, se você fizer, 1 em cada 7 mulheres vão desenvolver câncer de mama, se todas forem viver até 80 anos. Né? Então, se você for olhar na paciente de 40, vai ser de 1 para 200, entendeu? Mas assim, então aumenta com a idade, ele é progressivo com a idade. Quanto mais idosa, maior o risco de desenvolver a doença. Felizmente, que através da mamografia, a mamografia pode substituir, a gente vai conseguindo fazer diagnóstico cada vez mais precoce. Porque o diagnóstico no jovem é pior, porque você não consegue visualizar, você é uma emergência. Na gestante nem se fala. Parece que as gestantes elas são blindadas, as pessoas que vão examinar, ou que até os colegas mesmo, elas esquecem completamente a mama. E naquele momento ali é extremamente importante, porque na hora que você faz um diagnóstico de câncer com a gestante, ela já começa, um diagnóstico completamente desfavorável. Por quê? Porque ela é uma gestante imunodeprimida, a vascularização na mama é enorme, a rede linfática é exuberante, então tudo favorece para que aquele tumor se dissemine muito mais rapidamente. Então, é uma paciente de risco porque as pessoas não acreditam que naquele momento elas possam ter um câncer de mama. A gente fala muito disso, está conseguindo se mudar isso. Mas no próprio meio médico, no pré-natal, as pessoas esquecem muito a mama. Todos os tumores, de uma forma geral, as pessoas têm uma resposta imune melhor. O câncer de intestino, por exemplo, também está caindo, as faixas etárias mais jovens estão tendo. Então, as pacientes que fazem uso de uma alimentação saudável, né, que tem atividades, que faz atividade física, não fuma, procura se estressar menos. Então, tudo isso são fatores que realmente são fatores de proteção. Então, a atividade física hoje é extremamente importante, a gente recomenda até porque diminui muito a ansiedade, diminui muito o estresse. Então, a gente recomenda para todos os pacientes fazerem atividade física. Mas eu acho que o fast food é que é o grande problema, viu? Comida muito salgada, muita gordura saturada e você passa lá na frente do McDonald's, é lotado. Realmente é lamentável porque a gente sabe que a saúde hoje no país vive um momento crítico, né? E a gente fala muito, nós médicos, a gente tem batido muito, apesar do governo federal querer transferir a responsabilidade para nós. Quando ele contrata médicos, ele acha que vai resolver o problema e a gente sabe que não é isso, né? Tem outras coisas que estão envolvidas para solucionar o problema da saúde, muitas outras coisas. É tanto que a previsão é que muitos médicos, né, venham se formar agora no futuro bem próximo, o mandato médico vai aumentar bastante, é considerável isso, e a gente tem certeza que não vai resolver o problema. Enquanto o governo federal não tem outros olhos, a administração da saúde ser de outra forma, e não proibir o grande ralo que é a corrupção na saúde, né? A gente sabe que vai demorar muito para ser corrigido. Porque dinheiro tem. Eu fiz uma experiência quando eu voltei da minha residência, eu fui secretário de saúde
de Ceará-Mirim, por 8 meses, em 97. E aí eu tive uma experiência fantástica lá, porque quando eu cheguei não funcionava nada, não tinha nada. E eu deixei, 8 meses depois, eu deixei tudo funcionando, os postos de saúde tinham dinheiro, sobrava dinheiro, tinha medicamento, funcionava o hospital. Então, para mim, serviu para duas coisas. Infelizmente, vocês vão me condenar por isso, mas as pessoas que são sérias, hoje elas não querem se envolver muito na administração. Mas naquele momento eu pensei em duas coisas. Eu sei que tem dinheiro, o dinheiro sobra quando ele é bem administrado. Não assumo jamais um cargo desse, porque as pessoas que estão ali estão com a única finalidade de extorquir dinheiro para logo completar e roubar mesmo. Então eu vi com meus próprios olhos que o dinheiro existia, que as coisas funcionavam bem, bastava ter pessoas sérias no comando. Então isso foi terrível, porque eu fiquei extremamente decepcionado quando eu vi. E outra coisa, mais um detalhe, eu fui, no final, quando eu entreguei o cargo, a Câmara Municipal fez uma menção honrosa, eu recebi por unanimidade uma comenda, digamos assim, e eu era chatérrimo, porque eles queriam às vezes empregar pessoas que não tinham qualificação no hospital e eu dizia não. Então, muitas vezes eu era muito chato com eles, com os vereadores, mas terminei recebendo essa comenda e aí eu vi como a gente pode fazer e como a gente pode ajudar. Agora tem que ser pessoas certas realmente que tenham interesse em ajudar, porque ultimamente o que a gente vê não é isso. Então, gente, agradeço a vocês, espero poder contribuir com alguma coisa. A maternidade tem um serviço de mastologia que funciona de manhã e de tarde. Lá a gente tem alunos, eu trouxe 3 alunos aqui, mas o serviço lá funciona assim, de uma forma geral, relativamente bem. A gente tem uma sonografia mamária, a mamografia passou muito tempo sem dar problema, ultimamente teve esse problema, a gente voltou a funcionar, mas de uma forma ainda bem lenta, porque precisava ter alguns equipamentos e esses equipamentos vieram 1/4 do que foi solicitado. Então, assim, a gente realmente procura tentar contornar os problemas, mas, assim, na medida do possível, pelo menos eu acho que existe um acesso, assim, até mais fácil, sabe? Lá naquele dia a gente comentou sobre isso. Eu sei que lá na maternidade, a maternidade em relação a médicos, tem bem menos médicos do que o nosso LOPS, mas tem uma produção, tanto ambulatorial como na emergência, assim, realmente que nos deixa orgulhosos, porque realmente é uma demanda grande de atendimento por dia. Nós queremos agradecer, doutor Murilo, por sua disponibilidade, tanto quanto foi para o diálogo rural, como hoje para esse seminário. Parabenizar pela brilhante palestra, ministrada hoje pela manhã. Certamente tirou muitas dúvidas aqui, conscientizou-nos da importância dessa temática e queremos passar aqui a sua mão, um certificado, de como participou aqui como palestrante. Então, certificamos que Murilo Brito participou do seminário Outubro Rosa, promovido pelo Citeste RN como palestrante, ministrando sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, que ocorreu no dia 14 de outubro de 2013. Então, aqui passar suas mãos o nosso certificado e agradecer mais uma vez. Nádia Lúcia, eu sou advogada, também assessora jurídica do município de Natal e sou membro dessa Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, que hoje a gente está desenvolvendo um trabalho com a Rede Feminina. Quero registrar aqui a presença de Maria Goretti, que é da Rede Feminina, coincidentemente é minha tia, mas que eu estou nessa luta também, nesse início de trabalho focado na questão do direito e cidadania. Eu tenho uma formação também nessa área de cidadania. E o que nós estamos fazendo hoje, deixando um pouquinho o trabalho, vindo aqui escutar, debater, é o exercício da cidadania. Muitas vezes nós temos os direitos e não temos a justiça. Quem concorda? Não é verdade? Porque lei a gente tem de roubo, portarias, normas, a gente emenda, a gente tem tudo que a gente projeto de lei, tem tudo. Agora, quando vai da chamada burocracia do Estado, como nosso colega aí
já falou, aí não existe direito, né? Muito menos justiça. Então, assim, o nosso desafio, enquanto trabalhar essa temática, que é a temática, eu coloquei mulher, mas consciente da questão que o câncer, ele não escolhe, né? Seja homem, mulher, jovem, criança, não tem idade, mas nós temos, fazendo um recorte para o mês que estamos vivendo, que é Outubro Rosa, estava falando com o recorte exatamente as especificidades que tem quando se fala do câncer de mama. Porque os direitos são para todos os cânceres, né? Então aí eu listei alguns direitos para a gente trocar algumas ideias, e pode até existir outros direitos, porque por mais que a gente estude, todo dia está surgindo coisas novas, propostas novas, e aí a gente coloca como prioridade número 1 o direito à saúde colocado na Constituição Federal, que diz que é um direito de todos. Então, se é direito de todos, é de todos, não é de meia pessoa, não é de pessoa rica, pessoa branca, não, é de todos. Se é de todos, vamos buscar o que é nosso. E os direitos, especificamente com relação à questão do câncer de mama, eu dividi em duas situações. O da detecção, eu estou brincando, né, do diagnóstico precoce, e o pós, porque o nosso entrave está exatamente no diagnóstico precoce, um dos maiores, porque aqui, e eu destaquei, os projetos de lei que hoje estão em trâmite na Câmara Federal, que fala exatamente do tempo do diagnóstico, da solicitação e do exame. Então a gente tem aqui o direito ao exame, o mamógrafo a partir dos 40 anos pelo SUS. A lei está posta, mas o acesso, como nosso colega falou. E o que me chamou a atenção a imprimir os relatos dos projetos de lei é que tem aqui, que a deputada Andréa Zito, que é a autora, do projeto de lei que modifica a 11.664, que no relatório tem dizendo assim, vou ler aqui para vocês. Recentemente, em 3 de julho de 2011, via reportagem do jornal O Globo, fomos surpreendidos com o seguinte destaque jornalístico: câncer que mais mata mulheres se alimenta do fracasso do SUS. Brasil tem mamógrafos de sobra, mas só 12% conseguem fazer exame. Vocês acreditam nisso? E o que é mais sério? De fato, pelo DataSUS, pelo levantamento, são, para cumprir o critério de um mamógrafo para cada 240 mil habitantes, definido em portaria do próprio ministro, com base em parâmetros do INCA, seriam necessários 795 mamógrafos. Vocês sabem quanto tem aqui no Brasil? 1.514 aparelhos na rede, bem superior. Então, a reportagem é justamente colocando isso. E onde estão esses mamógrafos? Não é verdade? Então, o controle através dos conselhos municipais e estaduais, o controle social dessa temática. Por onde começar essa luta para que realmente possa fazer valer o nosso direito? Então, muitas vezes a cidadania é posta, mas muita gente prefere ficar assistindo novela ou hoje no Facebook, né? Ou nas redes sociais. Então, acho que está na hora de quem levanta essa bandeira ir para dentro dos conselhos municipais e estaduais de saúde, criar uma câmara temática do tema e buscar realmente efetivar a cidadania, porque espaços nós temos. Audiências públicas em Câmara Municipal, audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, os canais de participação que tanto a gente lutou por democracia, a gente hoje percebe que a gente prefere encontrar meios. Não, eles vão lutar, não deixe que a categoria luta. Não é assim.
Então, acredito que juntos, diante dessa divulgação, dessa sensibilização, nós vamos poder avançar com essa luta. E esse projeto de lei, o que é que muda com relação a 11.664? A proposta é que do dia da solicitação do médico, como o nosso colega falou, ao dia da realização do exame e para o início do tratamento, o que se verifica aqui no nosso estado, segundo informações da própria rede da Liga, é que dura mais de 2, 3, até 4 meses para se marcar o exame. Eu fiquei sabendo do exame, 6 meses foi o máximo que eu escutei. Então, pesquise nas secretarias do interior que tem exame com 1 ano e 2 meses. É porque não chega, tem coisa que não chega pra gente, né? Por isso que a gente precisa ter essa rede mais informada em âmbito estadual. A rede nacional a gente tem as informações. Quando a gente busca, informação municipal, estadual, não existe. A gente vai para o governo, a secretária de saúde do estado não sabe quase nada. Então, assim, nós precisamos, viu, Vânia, como encaminhamento, porque eu acho que essa palestra é palestra, mas vamos sair com alguns encaminhamentos. A gente tem que estar muito com os olhos abertos a quem favorece a questão desses exames tardios, não é verdade? E eu acho que aqui a gente pode sair com alguns encaminhamentos para criar uma rede, criar uma sintonia para que a gente possa lutar. E por essa lei, por esse projeto de lei, o que é que se busca? Está se buscando a nível federal. Em março desse ano, ainda estava lá com o relator para ir para a Câmara Federal, depois para o Senado, depois para a Presidência. É que do dia da solicitação para a realização do exame, 30 dias, uma lei federal. Como isso vai acontecer na prática é diferente. No entanto, o que é mais importante é a gente ter a lei. Então vamos entrar com a medida cautelar, uma tutela antecipada, vamos entrar na justiça, certo? Então assim, porque quando não tem lei, a gente não pode exigir. E no Brasil tem umas coisas interessantes quando eu comecei a pesquisar esses temas, mas não é só no tema da saúde pública não, é em todos. Eles fazem a lei pela metade, né? A lei pela metade, porque faz uma lei, mas não bota os prazos. Para regulamentar depois. Bota para regulamentar depois. Aí a lei inicial é de 2008, a gente está em 2013. O vazio, a omissão. Então isso é triste. A mesma situação, que eu vou chegar lá, é a reconstrução da mama. Fizeram a lei em 99, agora em 2013, em abril, é que vem dizer que tem que ser na hora que faz a cirurgia. De 99 a 2013, fizeram a lei pela metade. Então, propositalmente. Né? Então, assim, é uma coisa impressionante. Fica em cima do muro. Aí chega a presidente Dilma, pá, e faz e complementa a lei da reconstrução, né, da mama. E essa outra do prazo da solicitação ainda está tramitando lá na Câmara. Então a gente precisa também juntar esforços para que a gente lute para que saia dos gabinetes, para que o projeto caminhe. Então, continuando aqui, essa questão do diagnóstico precoce, ele, como o doutor falou, é o principal, vamos dizer assim, o carro-chefe, vamos dizer assim, toda mulher. Né? Temos que ter esse tempo, temos que ter esse cuidado de estar sempre, né, fazendo esse autoexame. E aí sim, temos condições de ter sucesso, uma vez sendo detectado, para que a gente tenha resultado de cura. E aí, assim, dividir, como eu falei, no diagnóstico preventivo e na convivência com o diagnóstico. E na convivência do diagnóstico, eu me baseei aqui, a gente tem um livro de uma advogada, ela é muito famosa, doutora Antonieta Barbosa. Quem for pesquisar, quem for estudar a questão dos direitos, ela acredito que ela uma grande, vamos dizer, batalhadora, lutadora. Foi a primeira, né?
Foi a primeira, então, a editar esse livro. É tanto que ela está na 12ª edição. Essa aqui é a 11ª, mas já está na 12ª edição. Ela coloca aqui vários direitos. E a doutora Idaísa, também aqui procuradora do Estado, ela também editou um livro que fala também dos direitos. Então, há direitos que são comuns a qualquer tipo de câncer, certo? Então, eu dividi, coloquei aqui para a gente conversar, são uns muito, assim, tranquilos, porque a lei já também é antiga, que fala sobre isso. Então, dividir âmbito trabalhista e previdenciário. Aí, a gente pode também, antes disso tudo, perguntar: faz necessário realmente nós termos esses incentivos? O que vocês acham? Quem é portador de, né, quem foi acometido com essa doença, qual a importância que vocês acham de ter esses incentivos? É em decorrência de quê? Do tratamento. Sim, daí eu quero saber, assim, você não, vou sacar o FGTS, acaba o FGTS, vou diminuir o imposto de renda. Isso vai ser bom para o paciente? Claro. Né? Se vai ser bom, tem que buscar. Muita gente mesmo, tem os direitos e não sabem. Aí aqui a gente tem, no âmbito trabalhista, o direito ao saque do FGTS, certo? Isso aí é bastante tranquilo. O direito também ao PIS ou PASEP. Então, tudo que tem relacionado à questão trabalhista, uma vez você sendo aposentado por invalidez, vocês têm, a pessoa, lógico, tem o direito a sacar tanto o PIS, o PASEP que tiver lá, e o FGTS. O auxílio-doença. O auxílio-doença é bastante interessante, porque a maioria dos benefícios da Previdência, ele só dá direito a quem foi inscrito no regime da Previdência, não é verdade? E muitos deles requerem a carência. O auxílio-doença é diferente. O auxílio-doença, para o caso de câncer, que normal são 12 contribuições. Mas para quem tem neoplasia, quem foi diagnosticado, esse prazo de carência não existe. Então é importante saber, porque muitas vezes as pessoas querem voltar a trabalhar. A doutora Idaísa não se aposentou. A doutora Idaísa, por exemplo, né, procuradora, ela continuou trabalhando. Mas se por acaso ela tivesse que se ausentar do trabalho, ou qualquer outro trabalhador que não queira se aposentar, certo? Mas eles precisam passar por algum período, né, no tratamento. Então, vai para o auxílio-doença. E mesmo aquele trabalhador privado, normal, que chega num trabalho recente, inscrição recente, agora tem que ser inscrito no regime da Previdência. Aí você vai e consegue o auxílio-doença. A questão da aposentadoria integral. Até uma pessoa aqui que logo chegou estava relatando a questão de não ter conseguido a integral, não foi isso? Que depois da justiça conseguiu. Então assim, hoje já está consolidado. Então isso é uma luta antiga e hoje já está consolidado. Quem for portadora tem direito à aposentadoria integral. A aposentadoria adicional de 25% em alguns casos. Que alguns casos são esses? O que é que acontece? Muitas pessoas são ajudantes da pessoa portadora da doença. Então, pela perícia médica, se for constatado que aquela pessoa não consegue se mover sozinha, não consegue ir para os lugares, fazer os exames só, poucas pessoas sabem desse direito. Você tem o direito de requerer os 25% a mais na aposentadoria. Justamente que é para pagar o cuidador, certo? Então, assim, isso é um direito que está em vigor, que dá para ir atrás. Pouca gente, ninguém divulga muito isso não, tá certo? Não é? Aí é bom ficar já de olho. A questão de isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. O imposto de renda é bastante tranquilo, tudo ótimo, sendo que tem umas situações inusitadas. No meu escritório, no caso até da minha cliente, minha tia cliente, o próprio Estado resolveu, ela teve câncer de mama e ela simplesmente voltaram a descontar o imposto de renda.
E foi ano passado essa causa, desde o ano passado que eu estudo um pouco essa situação de casos de pessoas que, né, foram acometidas dessa doença. E o Estado voltou a descontar o imposto de renda. Ela, muito inocente, acreditando que poderia rever, entrou no processo administrativo. Nesse processo administrativo, ela teve que submeter a nova perícia. 2 perícias. Ao final das perícias, foi dito que ela estava curada. E se ela estava curada, teria que descontar o imposto de renda. Sendo que a cura é uma cura, vamos dizer assim, está curado, mas o resto da vida você vai ter que fazer N exames, é monitorado o tempo todo, não é verdade? Não existe essa questão de você ficar tranquila dormindo em berço esplêndido, não é verdade? E a lei não prevê isso. A lei é clara, a lei federal. O que é que acontece? O Ministério da Saúde, junto com seus conselhos, editam instruções normativas que diz que, passado 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, dependendo do caso, você é considerado curado e aí volta a incidir a questão do imposto de renda. Sendo que é unânime na justiça, se acontecer algum caso desse, fiquem tranquilos, porque o direito já é adquirido, certo? E uma vez sendo acometido da moléstia da doença, você é o resto da vida a questão da isenção do imposto de renda. No âmbito civil, vamos ver aqui. O primeiro direito no âmbito civil, a gente falou do trabalhista e do previdenciário, certo? No âmbito civil, do direito civil, a gente tem a questão da isenção na aquisição de veículos, que a jovem francesa já tinha colocado aqui. Então, o IOF, o ICMS, aqui no estado do Rio Grande do Norte, inclusive o IPVA. Não são todos os estados que concebem o IPVA, certo? Mas no Rio Grande do Norte, por obra do destino, já concebe, né? A gente sabe que o estado do Rio Grande do Norte é muito tardio em algumas coisas, mas nesse direito do veículo, graças a Deus, a questão agora do direito imobiliário. Eu fiz questão de separar, porque quando eu vi aqui os livros, junta tudo, direito, para vocês entenderem que nesse contexto são vários ramos do direito que vocês têm, vocês que eu falo doente, gente, paciente, tem esse direito. Então, no âmbito do direito imobiliário, vocês já ouviram falar muito da questão do seguro habitacional, não é verdade? Principalmente ultimamente para a questão de reforma, né? Está deteriorado e tal, aí vai atrás do seguro habitacional. Mas sempre que o seguro habitacional, quando você é aposentado por invalidez, também cobre a questão principalmente assim, quando a gente compra casas financiadas, a maioria das casas financiadas, eu não digo aquelas casas, vamos dizer assim, que você compra, que não seja financiada pelo sistema de habitação. Mas a maioria que compra, né, seu imóvel, compra financiado pelo sistema de habitação. E todos eles têm um contrato de seguro habitacional. Nesse seguro habitacional, uma vez alguém da família teve algum problema relacionado à questão de câncer, o seguro cobre e quita a casa, o imóvel. Então, isso é uma informação importante, porque muitas pessoas não têm nenhum contrato do seguro habitacional. Eu digo isso que eu trabalho nessa área de reparação de danos. Quando a gente vai em algum condomínio e pede o contrato do seguro habitacional, nem o condomínio tem. Então, tem que ir no banco e tal. Então, é importante a gente ter o contrato do seguro que foi feito quando a gente adquire a nossa casa. Muitas pessoas não têm a cópia porque o banco fica. Então é bom a gente ter essa cópia do contrato. A questão do direito à dignidade humana. Eu coloquei isso porque eu sei que a reconstrução da mama, ela pode ter outros efeitos, porque quem tira pode ficar corcunda, pode ficar para um lado, pode ficar para o outro, né? A postura, né? Então, isso pode ter consequências de coluna. Mas, no meu olhar, eu acho que para a mulher
tirar a mama é muito forte. Eu acredito, não sei se vocês concordam, né? Mas essa questão de você ficar sem a mama, isso mexe por demais. E aí, essa reconstrução, como eu já falei da lei, que esse ano é a Lei 12.802, de abril de 2013, já dá o direito, quando existirem condições técnicas, a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico. Então isso aqui, gente, não sei como é que está sendo isso na prática, não sei se alguém tem, assim, no dia a dia, se de fato está acontecendo essa reconstrução. Eu não tenho essa informação precisa, pode ser que até Gorete ela tenha. Mas, pra gente, eu acho que isso aí é bem importante e tem uma lei que assegura. Isso é uma coisa que poderia ser tranquila, mas não é. Se aqui agora é a lei de abril desse ano, certo? Quando existirem condições técnicas. Porque quando você termina, às vezes não tem as condições técnicas, não é verdade? Aí o segundo parágrafo diz exatamente isso. No caso de impossibilidade de reconstrução imediata, a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida a realização da cirurgia imediatamente após alcançar as condições clínicas requeridas. Não fala nem em um ano, não. Quando tiver as condições clínicas possíveis de se fazer a reconstrução. Mas aí assim, o que é mais importante é que eu estou tentando fazer uma parceria com a Rede Feminina, junto com a Defensoria Pública do Estado, a gente conseguir criar uma rede na área jurídica para dar esse suporte jurídico. Porque também é dispendioso, né? Porque a pessoa de baixa renda para contratar um advogado, né? Então assim, a gente sabe que não é fácil. Então a gente vai querer fazer tipo um plantão na rede, né, feminina, para a gente poder estar fazendo esse encaminhamento. É justamente criar e fortalecer o acesso à justiça, que é outro direito que é cerceado, que o nosso país realmente deixa omisso para as pessoas de baixa renda. Em parceria com a Defensoria Pública, tendo casos dessa natureza, encaminha para a rede e a gente tenta fazer de forma voluntária e junto com a Defensoria Pública do Estado, fazer cumprir a legislação. E aí temos o direito, que eu falei aqui, também no âmbito civil, a questão de contratos. Quando nós vamos celebrar um contrato, geralmente a gente, como são contratos, a maioria deles de adesão, e as letras deste tamanho, a gente esquece de ler as letrinhas lá que devem ser lidas. E aí assim, a gente tem um seguro de vida. Muitas pessoas fazem o contrato de seguro de vida. E nesse seguro de vida, a maioria desses contratos também abraça a cláusula que fala da questão da aposentadoria por invalidez, pela questão de se tornar inválido. Então tem que se observar, uma vez tendo essa cláusula, o resgate do valor ele também pode ser obtido quando tem esses casos, né, de moléstia e tal. Então tem que se observar, se alguém for fazer o seguro de vida. A questão dos planos de saúde, né, e a relação médico-paciente. Também está em trâmite a Andrezito também, essa deputada, ela está levando as questões com relação à questão do tratamento na residência. Os planos de saúde bancarem a questão da quimioterapia, os medicamentos que podem ser por via oral, tornar-se lei para obrigar o fornecimento na residência. Então, isso também, para os planos de saúde, existe o plano ambulatorial e o hospitalar, e a entrega de medicamentos. Então, quem tem seus planos de saúde, os pacientes que têm seus planos de saúde, deve observar o que prevê as cláusulas. Estão querendo, a nível nacional, criar normas, leis que obrigam todos os planos. Mas é obrigatório os planos de saúde, nível nacional, lei nacional, fornecer esse atendimento. O que é que acontece? Uma observação com relação à questão do plano empresa. O plano empresa é obrigado a qualquer momento. Quando não é o plano empresa, plano individual,
aí você tem uma carência de 12 meses. Pelo menos é o que tem a maioria. 12 meses. Sendo que as 12 primeiras horas de qualquer urgência e emergência, o plano é obrigado a cobrir. Se você ainda não conseguiu essa carência dos 12 meses para ter acesso, ainda está nesse período de carência, mas a entrada do hospital, sem calção, sem nada, vocês têm direito, qualquer pessoa tem direito a ter as 12 primeiras horas coberta pelo plano. Depois das 12 horas, torna-se particular. Com relação à questão de medicamentos, uma decisão judicial, câncer de mama, fornecimento de medicamentos pelo poder público, preservação da vida, uma tutela antecipada para o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da doença, comprovação da necessidade, inconsistência dos argumentos para a negativa de fornecimento, prevalência da tutela judicial do direito constitucional de preservação da vida. Então, em nome de uma preservação da vida, se coloca esses direitos. E responsabilidade da Fundação Agravante e recurso improvido. Quer dizer, a gente entra na justiça e o Estado e o governo ainda fica contestando, mas hoje na justiça o que for direito à vida, direito à saúde, com certeza tem sucesso. E aí a gente tem aqui, já está quase encerrando, o direito à assistência social, que é aquele benefício continuado. Mas o benefício continuado é aquele para os idosos de 65 anos que têm o direito ao benefício continuado. Então, é um direito que eu disse, não, é um direito que... Mas dá para a pessoa, independente da idade, quando a renda familiar é menos de um quarto. Menos, exatamente. Entendeu? Que for acometido com a doença, por quê? Porque é doença grave. Aí, qualquer idade, até a criança que nasce com síndrome de Down já é... Por quê? Necessidades especiais. Você deixa de ser idoso, certo? A qualificação de idoso, e passa a ser um portador de necessidades especiais. Que antes era deficiência. E a lei mudou para portadores de necessidades especiais. E o que eu acredito que seja também bem importante para todo esse contexto de direito e cidadania é se buscar realmente esse direito. E aí, uma situação bem interessante, que a lei não foi, o Código de Processo Civil não tinha essa previsão. E recentemente porque o nosso Código de Processo Civil é de 73. Então, uma lei de 2009 é recente, certo? Priorizou os casos de doença grave nos processos. A gente só escuta prioridade para quem? Para idoso, Não só o idoso. Pessoas que são portadoras de doenças graves. E neoplasia está inserida em uma dessas doenças graves. Então, é importante. Por que é importante? Quando o advogado ou alguém pega o processo e que quer fazer o processo muito rápido e tudo, não pede a prioridade, quando você chegar em algum escritório de advocacia, já é para dizer, olha, no meu caso, eu quero que coloque um artigo tal. Quero que coloque um artigo 12, 11. Tem que botar para querer prioridade. Tá certo? Porque também se não pedir, o juiz não vai adivinhar. O juiz ele não pode, de ofício, mudar o trâmite de um processo. Então, tanto o idoso como a doença grave, o advogado tem que pedir logo nas preliminares o trâmite do processo. Certo, gente? Então, isso aí é o que eu queria passar para vocês, em termos gerais. Acho que tem bem mais coisas, vai avançando esses direitos. Você vê que tantas mudanças e a gente tem que ficar acompanhando realmente para que todo ano a gente esteja aqui conversando. Ei, Vitória, conseguimos mais um passo, não é verdade? O sindicato, viu? Trazendo parceria com a rede. Com a rede feminina que está aqui, vamos já criar um vínculo, porque eu gosto muito assim, a cidadania é isso, criar redes. Eu acho que o importante desse trabalho é a Associação de Mulheres de Carreira Jurídica. A doutora Soledade não pôde vir, mas deixar um abraço da doutora Soledade também para vocês, e que a gente vai se unir aí a essa luta, que é uma luta nossa, e o mais importante é que pode ter resultados de vida. Então é isso que eu quero deixar para vocês.
Rede Feminina tem 46 anos, foi fundada por Maria Luz Fernandes. Nós temos uma casa de apoio, Irmã Gabriela, que alberga pacientes vindo do interior do estado. É bom que vocês saibam, viu? Vindo do interior do estado, adultos acometidos de câncer. Então, essa casa recebe exclusivamente pacientes, todos pelo SUS, de todo o interior do Rio Grande do Norte. Eles não pagam absolutamente nada. Então, chega através da Liga. É bom que vocês saibam isso, para vocês divulgarem. Então, esse paciente chega aqui em Natal, ele fazia a cirurgia, e resultado, e o tratamento, que são 45 dias, 60 dias. Eles iam para casa, morrer em casa. Aí, o que é que a gente fez? Nós, através do grupo da Rede Feminina contra o Câncer, que é mais de 100 mulheres, são aquelas mulheres de cor de rosa que ficam servindo cafezinho, quem foi lá no Secan já viu, então somos nós. Então, a gente fez um desafio também da Liga, pediu para a gente conseguir. Como é que a gente podia fazer esse movimento para construir uma casa de apoio? Então, primeiro, nós alugamos uma casa que só albergava 9 pacientes, e hoje nós construímos uma casa ao lado do Hospital Luiz Antônio. Quando vocês quiserem visitar, são bem-vindos, tá? E nós recebemos 40 pacientes. Esses pacientes vêm do interior do estado. Obrigada. Esse paciente vem do interior do estado, fica na nossa casa, não paga absolutamente nada. A única coisa que a gente pede é que ele seja, logicamente, ele vai ser paciente da Liga, se ele é pelo SUS, né? Então ele é paciente da Liga. Na hora que ele chegar lá para fazer o tratamento, ele está com um cartãozinho dele, do SUS, o Serviço Social encaminha para a nossa casa e ele fica lá de segunda a sexta-feira, com as 6 refeições. Nós temos um trabalho com eles de educação, terapia educacional, eles fazem passeio, nós levamos para shopping para eles passear, nós levamos para eles conhecer a praia. Tem paciente que nunca viu a praia, a gente leva para conhecer a praia, quer dizer, a gente tem atividade durante a semana todinha com esses pacientes. Lógico, no momento que ele vai estar paradinho lá para fazer o tratamento, ele fica lá, às vezes ele fica molinho, a gente respeita, fica lá. Mas a gente está sempre em movimento com eles. Por exemplo, esse classe aqui, a gente senta com eles, começa a fazer com a gente, entra homem e mulher, todo mundo fazendo. Quer dizer, é uma atividade imensa. E também nós fazemos doação das mamas, gente. Porque na hora que a mulher faz a mastectomia, que é a retirada da mama, ela fica sem uma mama. Quando a pessoa tem o plano de saúde, é mais fácil fazer. Pelo SUS faz também, é muito difícil, mas faz. Aí tem que entrar na justiça para brigar, mas consegue. Como sempre, tem que procurar a justiça. Nós temos mama e nós fazemos essa mama e nós doamos a essas mulheres. Não é de silicone. Nós fazemos uma mama realmente apropriada. Que a gente... Você tem a mama? Olha aí, tá vendo a colega? Vamos bater palma para ela? Você conseguiu através da gente lá, não foi? Então a gente faz, que é muito bom para a mulher. Ela põe a mama dentro do sutiã, bota uma blusa, bota um vestido, jamais alguém vai dizer que ela está sem mama. Tem de todo o tamanho, do 38 até o 52. E nós damos essa mama. Nós damos essa mão. Então eu quero passar para vocês, se vocês conhecerem alguém que precisa da mama, é pegar o nosso cartão, o cartão do SUS, chega lá e diz, olha, eu estou precisando de uma mama. Então agora a pessoa tem que ir lá, porque ela tem que experimentar a mama para colocar dentro do sutiã para ver se fica exatamente parecido com o outro, certo, gente? Então era isso. E nós temos uma casa de apoio que está de portas abertas, nós vivemos de doação, se vocês quiserem visitar, nós temos um bazar, que é de roupas usadas também, quem quiser fazer a doação, coloca lá, para a gente transformar em dinheiro, para Vizinho Luiz Antônio. E a gente tem esse bazar, exatamente isso, que a gente vai precisar dessa colaboração das roupas usadas para vender, né? E a gente transformar exatamente em recursos para poder fazer isso para as pessoas. Então eu me sinto muito feliz de estar 11 anos nesse trabalho, tá? E eu estou aqui exatamente para falar isso para vocês. Então vamos nessa luta, a gente não pode baixar a cabeça. Eu mesma, por exemplo, muito desses direitos aí que a Nádia já falou, minha sobrinha querida, que ela entrou agora na luta com a gente também. Então ela, eu já consegui muita coisa. Eu entrei na justiça, ganhei. É difícil, a gente se aborrece, mas eu vou atrás. Então não baixem a cabeça. Vamos lutar através dos direitos da gente. Nós não podemos baixar a cabeça. Então obrigada, viu, gente? Nós é que agradecemos, viu? Foi muito esclarecedor, estimulante, né? E conscientizadora
dos trabalhos que existem, que a sociedade civil faz.